Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do vídeo de hoje, né? É maravilhoso, né, pessoal? É o nosso compromisso, tá? É o nosso compromisso, pessoal, que a gente precisa nos colocar na frequência que Deus quer, sabe trabalhar a nossa frequência, nos colocar para que a gente vibre no amor e cumpra aquilo que a gente veio fazer aqui. É a nossa missão de vida, né, pessoal? Então a gente tem que entrar nesse compromisso. Mas você tem que tomar consciência. Sem consciência, não vai entender esse compromisso, tá? Então, qual é o tema que a gente está falando, pessoal? A gente está falando do tema, né? Que é o que é o compromisso espiritual, né? E por que temos que seguir a nossa missão de vida. Por quê, pessoal? Porque ela faz parte da nossa jornada espiritual aqui. É a nossa missão de vida e a gente tem que entrar nela. Como é que a gente entra nela, irmãos? É através da frequência da espiritualidade. Quando você começa a trabalhar as energias, a espiritualidade em você, você começa a entrar, a seguir a sua missão de vida. Você começa a entrar no compromisso espiritual que que foi designado para que você entrasse. Tá certo, pessoal? Então, a gente viu na primeira parte o quê? Que esse compromisso espiritual é um conceito que descreve o processo da nossa consciência, né? E tem uma dedicação e responsabilidade que uma pessoa assume em relação à vida espiritual. Então você assume esse compromisso de, por exemplo, todo dia eu tenho que estar aqui orando, meditando e estudando aqui as escrituras, estudando as coisas espirituais com você. É um compromisso. Se eu saio disso, eu não gravo mais aqui nada, eu vou agora pegar uma praia aí, tomar um ali, vou paquerar uma mulher ali, tá? Vou fazer. O que é que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou saindo da minha missão de vida, do meu compromisso. O que é que você acha que vai acontecer com minha vida? Tá? Tem situações, tá? Que a espiritualidade tira a pessoa daqui da encarnação, tá? Faz com que ela aconteça algo e ela tire o espírito dela daqui. Porque ela pode, como é que se diz? Ela pode, como é que se diz? Se perder a encarnação dela, quando ela sai do compromisso, tá? Então a espiritualidade nunca é isso, tá, pessoal? Aí o que é que a gente viu mais? A gente viu que o compromisso espiritual, né, é um processo interno da pessoa, mas pode ser expresso externamente. Então, pode ser expresso como esse meu compromisso é o meu compromisso interno com a minha espiritualidade, mas eu estou expressando externamente para vocês, o qual vocês também estão sentindo a mesma frequência e vocês foram chamados e estão atendendo também o seu chamado da sua espiritualidade. Tá? Ele diz que pode envolver prática, oração, meditação, estudo das escrituras, participação em grupo, que busque entendimento mais profundo de si mesmo. Então, é o autoconhecimento, né? A espiritualidade, né? E do universo. Então, busca o conhecimento das coisas, tá? É o que a gente está fazendo, né, pessoal? A gente está se dedicando a isso, né? Aí ele fala, o compromisso espiritual pode se manifestar de várias maneiras ou de várias formas. A gente viu isso na primeira parte, né? Que é seguir a vocação, a missão que vem de Deus ou de uma força superior, né? Fortalecer a fé, a confiança em Deus,
cultivar o relacionamento mais profundo com o Criador, expressar um compromisso espiritual por meio de comportamento, de participar em grupo, fazer trabalho que ajude a muitos, obedecer os mandamentos de Deus em sua vida diária e manter um relacionamento conjugal. Então, tudo isso, tá, pessoal? São manifestação, nessa realidade, né? Manifestação de várias formas, de várias maneiras, a manifestação do nosso compromisso, tá? Aí a gente viu na primeira parte também que esse compromisso espiritual mantém a mente clara e o despertar. Por isso a espiritualidade é um compromisso com você mesmo. Então a espiritualidade é trabalhar a sua frequência, é trabalhar você mesmo. Quando você faz isso, você está entrando no compromisso. Entende, pessoal? Porque muita gente acha que compromisso... Não. Primeiro começa dentro, pessoal. A transformação é dentro para fora, não de fora para dentro. Você não precisa mostrar nada para ninguém que você está fazendo algo. Não é isso, tá? Eu vou mostrar que eu faço, eu sou uma boa pessoa, vou fazer uma obra. Você não tem que fazer nada disso, tá, pessoal? O negócio é você se conectar com a sua espiritualidade, tá? E você já está no seu compromisso espiritual. E ele fala, assim ter mais consciência e lucidez e harmonia é um comprometimento com a sua essência para resolver o conflito da vida, os conflitos com as outras pessoas. Todos nós estamos aqui para trabalharmos em certo ponto rumo ao nosso progresso espiritual. Então a gente está aqui para isso, pessoal. Para a gente trabalhar para o nosso progresso espiritual. Foi isso que a gente viu na primeira parte. Aí o que mais? Ele fala, por isso o compromisso espiritual é uma vida espiritual, onde se trabalha as energias, né? As espiritualidades, e o cuidado dessa energia. Então, além de trabalhar, você tem que ter cuidado com essa energia. Como a energia do amor. Então, você vai trabalhar a energia do amor, né? Quando praticamos o nosso compromisso, praticado o nosso compromisso, se completa. Então, a pessoa se completa quando ela pratica o compromisso dela. Se ela está aqui e não está no compromisso espiritual dela, ela sente um vazio. É por isso que muitas pessoas, vazio, depressão, ela sente que está fora de ordem, ela não tem prazer nas coisas, ela não se alegra com as coisas, ela quer ir embora daqui, ela quer sair daqui. Por isso que tem muitas pessoas tendo esses problemas, pessoal. Isso é problema da conexão que você tem que ter com a espiritualidade. Ah, eu quero ir embora daqui. Ah, eu não aguento não. Ai, Samuel. Ai, não sei o quê. Mas quando você entra, tá? O problema vai desaparecer? Não, pessoal. Não vai, tá? Ele vai, você vai começar a entender essa situação por causa da sua expansão da consciência, da sua clareza mental, do seu despertar, tá? Vai melhorar suas energias, você vai vibrar mais no amor. Então, você quando entra nesse compromisso, você se completa, você sente uma felicidade. Então, todas as pessoas que estão fazendo coisa e não estão se sentindo completa, feliz no que está fazendo, não tem amor no que está fazendo, não está na sua missão espiritual. Não está. Está infeliz. Não, não pode. Uma missão, Deus não veio mandar aqui para você ficar infeliz aqui. Tá? Você viu? As pessoas podem... uma pessoa que está na missão dela, ela pode ter dificuldade, mas ela está sorrindo, ela está
ela tá tudo certo, vai dar certo amanhã. É o que eu tenho o prazer de fazer isso aqui, tá, pessoal? Foi difícil de descobrir essa minha missão, mas eu cheguei lá, tá, pessoal? Agora, eu espero se, eu não sei se eu vou ficar só ou vou ter uma pessoa que entenda essa minha missão e que essa pessoa venha preparada entendendo essa minha missão. Porque quando ela entende a minha missão, ela entende, ela vai estar do meu lado entendendo, é a missão dela. Eu vou ajudar na missão dela e ela vai ajudar na minha. Então, é para isso que é um relacionamento conjugal, tá? Trabalhando junto para a espiritualidade. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Que muitos casais, tá, pessoal? E o inimigo trabalha, eu sei que existe aí uma. Para separar isso mesmo, essa conexão da pessoa, tá? É isso, tá, pessoal? A gente tá aqui no umbral, essas coisas acontecem, né? Aí a gente viu também na primeira parte que o outro aspecto importante era do compromisso, é a perseverança na fé. Ele fala porque a vida espiritual não é isenta de desafio e provação, mas o compromisso com Deus proporciona força, coragem para enfrentar essa dificuldade. Então, se você tem um compromisso com Deus, tem aquela trabalho, você vai ganhar força para enfrentar essa dificuldade, esses desafios. Mas se você não está no seu compromisso com Deus, você não vai ter força e você vai cair aí no caminho, tá? Eu estou aqui para lhe dar a mão, tá? Muitos aí estavam caídos, tá? Quando chegou aqui pro meu canal, tá? Muitos estavam caídos aí, confuso da mente, tá? A Matrix confundiu bastante a mente. Eu cheguei, dei a mão aqui, calma. Vamos aqui, pessoal, calma, segura aí. Eu fui e essas pessoas agora estão aqui. Estão bem, tá? Estão bem, estão agradecendo. Umas estão me ajudando aqui no meu canal. É isso, pessoal, tá? Eu estou fazendo a minha parte, tá? Essa é a minha parte como um irmão mais velho que teve experiências espirituais, né? Teve a conexão com a espiritualidade, tá? Mas custou bastante, tá? Eu chegar nesse processo aqui custou bastante. Aí ele fala, essa perseverança é alimentada pela oração, meditação, pelo estudo das escrituras, pela comunhão com os outros irmãos, que nos encoraja a continuar firme na fé. Por isso, nosso compromisso espiritual é uma jornada espiritual contínua de crescimento pessoal, espiritual e de confiança em Deus. Então, é contínua, tá, pessoal? Aí, segunda parte, pessoal. Por isso, manter o compromisso espiritual pode ser desafiador, especialmente no tempos de dificuldade ou dúvida, né? As distrações desse mundo moderno, as pressões sociais e as crises pessoais pode testar a força do nosso compromisso espiritual. Então, pessoal, ele fala que para a gente manter o compromisso espiritual, né, é um desafio muito grande aqui nessa realidade, porque temos dificuldade, temos dúvida aqui, tem uma distração da matrix do mundo, né, moderno, as pressões sociais que a gente tem que se apresentar socialmente, as crises pessoais que a gente tem. Então, vê como dificulta a gente manter ali o nosso compromisso. É o que eu enfrento aqui. Enfrento o mundo moderno, as distrações da Matrix, as crises pessoais aqui da minha família, as pressões sociais,
tá? Mas e aí? A gente vai manter o nosso compromisso ou vai largar por causa disso? E aí, pessoal? Aí eu vou largar porque minha família está na dificuldade, eu estou na dificuldade, aí eu vou largar o compromisso que eu tenho de trabalhar minha espiritualidade? E aí, pessoal, o que é que você acha? Entende, pessoal? Ele disse, vai testar a nossa força, o nosso compromisso espiritual. Essas coisas tá testando a gente. Se a gente quer isso mesmo, quer ficar no nosso compromisso, ou quer se debandear logo para ir para a ilusão da matriz. E aí, o que é que você quer? Você vai ter que decidir, tá? Ele fala, mas no entanto, é nesse momento que a verdadeira essência do compromisso é revelada. Então, é nesse momento de dificuldade, é que se a pessoa tem um compromisso, uma ajuda com a espiritualidade, ela vai se revelar do compromisso, a essência do compromisso dela. O que é que ela vem fazer aqui? É nessas dificuldades. Aí ele fala, é por isso que a perseverança em meio à dificuldade e testemunho poderoso da fé, determinação de um indivíduo. Então, a perseverança é um testemunho, né, pessoal? Poderoso da fé daquela pessoa que ela, na hora da dificuldade, ela enfrenta e aí a essência do verdadeiro compromisso aparece para ela. É assim, pessoal. A gente só vem para a espiritualidade na pressão mesmo, tá? É na pressão. Tem até a música aqui, na pressão. Tem até a música aqui que passa do carnaval. É na pressão, é na pressão. Então, é na pressão que a gente vem, tá? Todos aqui estavam passando pelo aperto que veio para aqui para o meu canal. É assim que as pessoas vêm para a espiritualidade. Eu vim para a espiritualidade porque eu estava no aperto, tá? A dificuldade começou a apertar, né? Na nossa vida. Então eu vim para a espiritualidade entender o qual agora eu estou entendendo o jogo, né? Que é jogar. Aí ele fala, o compromisso também é como um serviço em uma expressão que é praticada com fé. Quando nos comprometemos a servir ao outro, estamos colocando em prática o ensinamento de Jesus. Então, quando a gente se compromete a servir o outro, tá? Fazer o bem ao outro, então, a gente estamos nos colocando na prática que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas primeiro, você tem que amar você. Você tem que cuidar de você, cuidar da sua espiritualidade. Quando você está bem, aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. É por isso que ele diz isso. Mas se você primeiro não cuida de você, está mal. Como é que você pode cuidar da outra pessoa? Não tem como, tá? Não existe isso. Aí ele fala, o compromisso espiritual é um catalisador para o crescimento espiritual. À medida que uma pessoa se dedica a estudar a escritura, orar, meditar, participar de grupo espiritual, ela se compromete a crescer a sua fé. Então, ele fala que o compromisso é um catalisador porque você está recebendo a energia da espiritualidade. Então, quando você se compromete, né? Ele fala, à medida que a pessoa se compromete a estudar a escritura, a orar, a meditar, participar de grupos, né, espirituais, ele se compromete a crescer a sua fé. Então, ele vai crescer a fé dele. Esse crescimento não é apenas intelectual. Então, lembra que a gente falou ontem sobre a compreensão espiritual? Então, você não vai crescer só intelectualmente. Vai crescer também emocionalmente e espiritualmente.
Então tem que ter esse crescimento aí. Se você só fica acumulando informações, você não tem a gnose. O que é a gnose? Lembra do vídeo de ontem que eu falei? É o conhecimento e a sabedoria junto, que forma a gnose, que é o Cristo, a luz que está dentro de você. Ontem foi bom, não foi, pessoal? Você entendeu aquilo ali, né? Então, ele diz que vai crescer não é apenas intelectual, mas também emocionalmente e espiritualmente, levando a uma vida de significado. Então, levando a que você vai ter uma vida com significado, você vai ter o compromisso. Uma vida de compromisso, não uma vida à la vontade aí, tá, pessoal? À vontade, né? À la vontade. Aí ele fala, por isso o compromisso espiritual é um chamado. Então, é um chamado, pessoal. Compromisso, então, olha, tem muitos aqui que estão sendo chamados, tá, para esse compromisso e está endurecendo o coração. É um chamado que todos são convidados a responder. Então, todos são convidados a responder. Você quer esse compromisso ou não? Você vai decidir. Quando você escolhe para entrar na ilusão da matrix, é uma escolha sua. Quando você escolhe estar aqui em obediência a Deus, à espiritualidade, trabalhando a sua energia, é uma decisão sua que você está entrando no seu compromisso. Tá? Todos vão ser chamados para responder. Responda aí essa pergunta. Você quer ou não? Espiritualidade vai colocar, né? Você quer ou não? Tá? Aí ele fala, esse chamado não é apenas para momento de alegria. Então, é o engano aí, tá vendo? O engano que os espiritualistas estão chegando. Venha, chamado de Deus, você vai ter bênção, você vai ter alegria, tá? Não é só para alegria, mas também para superar o desafio da vida. Então, você é chamado para a batalha, para o desafio da vida, para enfrentar. A espiritualidade vai lhe dar força para você enfrentar essas batalhas. Tá certo, pessoal? Então, agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse compromisso espiritual, pessoal? Vamos ler, né? Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos, então está dizendo a todos, tá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, o perderá. Mas quem perderá sua vida por minha causa, este a salvará. Então, é o compromisso que Cristo está chamando a todos, tá, pessoal? Se alguém quiser, então ele coloca a condição para você escolher. Se alguém quiser acompanhar-me, então seguir a Cristo, né? Se você quiser, você não é forçado a seguir a Cristo, entrar na Espírito, você não é forçado. Negue-se a si mesmo. Então, o que é esse negar a si mesmo? É negar o seu homem do desejo, o seu homem inferior. Então, é colocar, deixar essas vontades aí e colocar a vontade de Deus. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Não tem, pessoal. É isso aí, ó. Tá? Então, vamos negar o homem do desejo, né? Tome a sua, diariamente, então, dia a dia, né? A sua cruz e siga-me. Então, a sua cruz, por que a gente tem que tomar a cruz? Será que a gente vai carregar igual a Cristo? Então, é a nossa... que a gente tem que amar Deus,
e amar o próximo. Essa é a nossa cruz que a gente tem que carregar. E não é fácil a gente amar esse próximo aí, até o inimigo que quer ferrar com a gente, né, pessoal? Não é fácil, né? Aí ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, então, quem quer salvar a vida dele, a perderá. Então, perderá a vida do homem do desejo. Mas quem perder a sua vida, então, perder a vida do desejo por causa de Cristo, né? Este a salvará. É clara a mensagem. A gente tem que estar no compromisso, pessoal. Tá? E a gente tem que tomar decisão, tá? Vocês vão ser chamados, tá? Espero que vocês não endureçam o coração, tá? Porque vocês vão estar fazendo uma besteira da sua vida, tá? Vai perder a sua encarnação, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 3:21. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele estava falando aqui, Pedro, né? Sobre aquele batismo que os pessoal que passaram pela água do dilúvio, né? Foram batizados, mas agora a gente, né? Também é salvo não pela remoção da sujeira do corpo, mas pelo compromisso. Então, quando você entra no compromisso de uma boa consciência, então de elevar a consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, por meio de você acreditar nisso, você começa a ter uma boa consciência. Você entra no compromisso espiritual. Tem que crer, pessoal. Não tem para onde correr. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Temos que ter fé. Não é café, não, é fé, tá? Aí, 1 Coríntios 7:20. Vamos ler aqui, pessoal. 20 até o 24. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupe com isso. Mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Então, pessoal, eu preciso explicar esse versículo aqui, tá? Porque tem muita confusão, tá? Então, o que é que ele está falando, pessoal? Ele disse, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Se você for chamado sendo escravo, então, escravo aí da Matrix, você está preso fazendo alguma coisa, fique na posição que você foi chamado. Mas se você pode, ele disse, não se preocupe com isso. Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Se você pode se livrar, porque tem pessoas que é chamado, mas ainda está preso às coisas da Matrix aí, tá? Ela trabalha para o negócio da Matrix aí, ela está presa o tempo dela para ela se dedicar à espiritualidade, então ela está presa às coisas. Mas ele disse, podes tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Então, você está liberto. Mesmo você lá ainda seguindo a rotina aí da Matrix, ser preso aqui a sua consciência, tá? Semelhantemente, então, igual, né? Semelhante, igual, né? O que foi chamado sendo livre e escravo é escravo de Cristo. Então, se você foi chamado sendo livre, não está preso aí a Matrix, não vá ficar preso à situação.
tá? Você foi chamado sendo livre. Então, não se prenda a julgo aí dos homens aí para prender você, pessoal. Principalmente julgo religioso, tá? A coisa, então, por isso que eu não aceitei, tá? O convite da pessoa da igreja que queria me pagar até um bom dinheiro. Um bom dinheiro, né, pessoal? Tomar um chá aqui que já tá me dando um soluço. Então, me chamando para... Eu não vou me colocar no jugo. Eu já desperto com a minha consciência. Se eu fui chamado, eu não posso chegar agora e me colocar em um jugo de escravidão dos homens aí, tá? Seja qualquer setor aí dos homens. Eu tenho que estar livre para fazer a vontade de Deus. É o que ele está falando. O que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então você é um escravo de Cristo. Você está para fazer o trabalho de Cristo. Por preço for te comprado, não vos torne escravo de homem. Então não se torne escravo de homem. Não se prenda aí a matrix dos homens que está aí, principalmente religiosa, tá? Você já foi chamado. Por isso que todos que estão aqui no meu canal saíram lá dos seus grupos aí. Muitos aqui eram de grupo religioso. Vocês estavam presos, então vocês agora foram livres, agora vocês vão querer voltar para o negócio religioso, ou então para um trabalho que vai tirar todo o seu tempo de você trabalhar para a espiritualidade? Tá, pessoal? Deus vai suprir você em tudo que você precisa. O que é mais importante, a sua vida espiritual ou essa vida aqui que vai se findar em algum momento aqui, a vida terrena? Entende, pessoal? Então ele fala isso, que você for comprado, né? Por preço for comprado, um bom preço, preço de sangue, né? Não vos torne escravo de homem. Irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então você permanece. Se você ainda está escravo, está preso ainda, continue aí. Mas você é livre. Tá? Espiritualmente você é livre. Se você tem a oportunidade de se livrar dessa situação aí, tanto religiosa como da matrix, se livre. Se não pode, continue na sua posição, faça o bem aí, demonstre o bem de Deus nessa posição que você está. Entende, pessoal? É isso que ele explica aqui. Então, fique no chamado, permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Então, se você foi chamado para isso, permaneça aí, tá? Não saia daí. O que mais, pessoal? Efésios 4:1. Eu que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação a qual for te chamado. Então, Paulo, né? Efésios 4:1, o que ele fala? Por isso que ele falou lá, ó, lá em 1 Coríntios também, que você que é livre, foi chamado sendo livre, você é escravo de Cristo. Então, ele está dizendo aqui já em Efésios que eu estou preso por causa do Senhor. Então, ele é escravo de Cristo. Exorto-os a viver de maneira digna da vocação a qual for te chamado. Então, você tem que viver de uma forma digna. Qual é a forma digna? A forma que a espiritualidade quer. Você se dedicando, trabalhando a sua frequência, trabalhando, fazendo bem, tá? Continue nessa... Você tem que perseverar aí. Foi por isso que ele falou lá, perseverança é importante. Eu tô tendo dificuldade, irmão Samuel. É isso, é muita preocupação, é isso. Tem que ficar no chamado, pessoal. Tem que perseverar. Eu tenho dificuldade também. Aí agora eu não venho gravar vídeo para vocês, não vou atender o meu chamado? O que é que você vai pensar? Cadê o vídeo do irmão Samuel? Ou vocês estão precisando aí?
Ouvir para que você tenha força para continuar a sua jornada. Olha agora o meu compromisso, pessoal. Será que eu posso deixar? Será que eu vou... Será que vocês vão me ajudar nessa jornada? Eu vou ficar sozinho aqui na minha labuta. Depende de vocês, tá, pessoal? Entende? Então ele disse, viva de maneira digna da vocação a qual forte chamado. Então, tem que viver de uma maneira digna, pessoal. Não à la vontade. Eu não posso agora chegar e viver à la vontemente aí. Eu não posso, eu tenho um compromisso, pessoal. Entende? E isso tem que passar pela consciência. Você tem que tomar consciência. Então, o apóstolo Paulo está falando isso para a gente tomar consciência. Os irmãos tomar consciência. Mas é obrigado? Não. Se você não quiser, não posso fazer nada. Agora, vai ter uma responsabilidade aí para você. Da espiritualidade, tá? Em ficar na rebeldia, né, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Efésios 1, versículo 4 até o 6. Vamos ler aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, ele nos escolheu antes da criação do mundo, até antes de criar esse mundo, pessoal, ele já nos escolheu nele. Então, a gente já existia. Somos para sermos santos, então, para sermos separados. Então, vai existir um momento que vocês vão ser tirados, chamados para ser separados. Primeira separação, você sair da matrix religiosa, das prostitutas, das igrejas prostitutas. Então, vai chamar você para fora e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Então, no amor, né? Deus nos amou e nos predestinou para sermos adotados como filho. Agora, será que você quer receber essa adoção ou você não quer ser adotado? Depende de você, tá? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, ele colocou um propósito da vontade na gente, para o louvor da sua gloriosa graça, que é Cristo, né? O qual nos deu graciosamente por meio do amado. Então, por meio de Cristo. Tá, pessoal? É bem claro a Bíblia, tá? Eu não sei por que tem dificuldade de as pessoas entenderem. Você vê que eu vou lendo pausadamente aqui, eu estou entendendo que faz parte da nosso compromisso, a nossa missão, a gente entrar na frequência de um filho de Deus, daquele filho adotado. A gente tem que entrar nessa frequência, tá? Essa é a maneira digna de a gente viver. Então, se você diz que é um filho de Deus, viva da forma digna de um filho de Deus. Tá? Que amar as outras pessoas, não enganar as outras pessoas moralmente, tá? Ter um comportamento de um príncipe, que é um filho do Todo-Poderoso, do Rei. Tá? Bagunçando, fazendo coisa. Isso não é de um filho de um rei, tá? Não é, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Que a Bíblia fala? Atos 20, 28. Eu tô lendo pausadamente, tá, pessoal? Para vocês indo no raciocínio, tá? Porque a Bíblia, pessoal, é um livro cheio de enigma, é difícil, tá? E eu sei, tá? Por isso que eu leio pausadamente, repito, explico, tá? Porque é difícil, tá, pessoal? Você vê que muitas pessoas estão batendo cabeça hoje por causa disso.
Por causa da falta do entendimento. Então, Atos 20, 28. Cuide de você mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo o colocou como bispo para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, comprou, né? E foi o preço de sangue. Então, ele comprou a sua liberdade da igreja dele para que vocês fossem libertos, livres. Então, foi comprado. Mas agora você é livre para fazer bagunça? Não, pessoal. É livre para fazer a vontade de Deus. Agora você é um escravo de Deus. Deus comprou você. Você estava preso em outras marras, em outras garras malignas. Então você foi chamado, foi tirado, comprado com o preço de sangue, né? Com o próprio sangue, então, para servir a espiritualidade, para você entrar no compromisso. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Cuidar de você mesmo. Se você não cuidar de você mesmo, você não pode ser eleito para cuidar do rebanho, né? O qual o Espírito Santo colocou como uma pessoa para administrar os irmãos, tá? Que é um bispo, né? É conhecido como um bispo, uma pessoa. Então, você não pode ser usado pela espiritualidade, porque isso aqui é frequência, pessoal, é posição. Você só recebe um trabalho da espiritualidade você que é maduro, você que já teve experiência. Porque Deus não vai dar compromisso espiritual a uma criança. Se você é criança espiritual, você aí tem síndrome de Peter Pan, como eu conheço um monte de evangélico, não quer crescer espiritualmente, fica na síndrome de Peter Pan, criancice, né? A minha igreja é verdade, a minha igreja é verdade. Então, você fica nessa criancice, a espiritualidade não vai usar você como um instrumento dele. O Espírito Santo não vai usar você para pastorear a igreja. Os irmãos que são a igreja de Deus, tá? Que ele comprou com o seu próprio. Ele não vai dar esse compromisso a você. Então, Deus só vai dar compromisso àqueles que já são maduros. Adulto tem compromisso, adulto tem trabalho. Criança não trabalha, tá? Criança não trabalha para a espiritualidade. Então, por isso que a gente estamos crescendo para se tornar um adulto espiritual, para que Deus possa usar a gente, dar um compromisso a gente, porque a gente é adulto, para a gente pegar esse compromisso e ser usado pelo Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo. Então, a primeira coisa é você cuidar de você, tá? Você amar você, cuidar de você, para que depois, aí você vai, quando tornar adulto, tiver experiência espiritual, tá? Tiver uma... como é que se diz? Uma casca grossa, já enfrentou bastante coisa, então ele disse, ele está preparado, então vai dar um compromisso a você, né? Porque você é adulto precisa trabalhar, né? Criança que não trabalha, criança aí, ó, fica aí, ó, brincando, ó, subindo e descendo, ó, os meus netos aí, ó, o filho da minha filha, fica assim, ó, fica vagando, ó, não tem compromisso. Mas adulto tem que trabalhar, tem que ter compromisso, tá? Então, o Espírito Santo vai colocar você como uma pessoa que tem uma função na espiritualidade. Isso aqui, bispo, pessoal, esse nome aqui é função, tá? Isso é uma função que você faz. Não é para você se gabar, eu sou agora o pastor, o bispo. Pronto, você já saiu da espiritualidade quando você tiver essa atitude, tá?
é uma função. Por exemplo, eu tenho a minha função aqui, o meu compromisso. Nada demais. Eu sou melhor do que vocês? Não. Tá? É o meu compromisso. E se eu não fazer, a pressão pode subir para o meu lado, tá? Entende? Porque é responsabilidade, tá? Aí, o que mais? 1 Coríntios 1:26. Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Então, irmão, ele está mandando você lembrar, porque vocês não eram nada, irmão. Se Deus está lhe dando alguma coisa, está lhe colocando em uma posição, está lhe usando, né? Não cresça o orgulho para você crescer, porque você não era nada. Então a maioria do que a espiritualidade está chamando são pessoas que não são sábias nesse mundo, não é poderoso, não tem dinheiro, não é nobre de nascimento, não nasceu em berço de ouro, tá? Deus está chamando, às vezes, é você que mora em uma periferia, igual a mim. Mora numa periferia de Salvador, ou então da sua cidade aí. Deus está chamando você. Mas você está com medo. Não tenho condições. Foi isso que eu pensei, tá? A mesma coisa, eu digo, vou abrir o canal, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. Como é que será que alguém vai ser? Eu só tenho um celularzinho aqui, eu vou gravar como isso. Tá? Bateu esse medo também, tá, pessoal? Mas Deus chamou a gente do jeito que a gente é. A gente não é sábio, não tem muito estudo, não é poderoso, não tem dinheiro, a gente não nasceu em berço de ouro, em berço nobre. É igual a mim aqui. Chamada, e aí? Você vai atender ou não agora? Aí dizer, não posso não, eu sou fraco, isso aí é para quem tem dinheiro aí. Deus chama aí a espírita. Não, mas Deus está chamando você. Tá? Então ele disse, pense no que era quando vocês foram chamados. Vocês não eram nada. Então agora também não entre no orgulho, né? Foi o que aconteceu com muitos líderes aí, pessoal, que eu vi, tá? Nossa, saiu da espiritualidade. Eu sinto muito, tá? Mas isso acontece, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Pedro 1:10 e 11. Portanto, meus irmãos, procure ficar cada vez mais firme na certeza que Deus chamou e escolheu vocês. Escolheu. Se você fizer isso, jamais abandonará a fé e receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ter o direito. É um direito seu, tá? Que você conquistou, trabalhou a frequência, né? Obedeceu ali, entrou no seu compromisso. Você tem o direito. Então ele diz, portanto, meus amados, procure ficar cada vez mais firme. Fique firme na certeza que Deus chamou e escolheu você. Escolheu você para isso. Fique firme aí, não saia daí. Por quê? Se você fizer isso, jamais abandonará a fé, como muitos já abandonaram aí, tá, pessoal? Já desviaram. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem que continuar firme, pessoal, tá? Tem dificuldade? Tem, pessoal. Tem. Eu tenho dificuldade. Hoje, para eu vir gravar aqui, foi a maior dificuldade. Mas e aí? Agora eu não vou gravar, não. É domingo, eu vou curtir uma praia, eu vou aí, nada. Tá, pessoal? E aí, quantas pessoas estão querendo ouvir isso aí? A espiritualidade me dá uma intuição.
Ah, não, eu vou deixar, não, que nada, eu vou entrar aí na Matrix aí, tá? Na ilusão. Se eu fazer isso, quantas pessoas aqui, pessoal, esperando, e irmãos que estão ainda novos, ainda são crianças, precisa ser alimentado para ir crescendo na fé. Quantas aí tem aí? E eu não fazer isso, o que é que vai acontecer, pessoal? Entende, pessoal? Entende a responsabilidade? É adulto. Adulto tem que fazer isso. Aí, aí, o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 1, versículo 15 e 16. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando agradou revelar seu Filho a mim, para que eu, como é que se diz? Anulasse, anunciasse entre os gentios, e não consultei a ninguém. Não consultei a nenhum homem, né? Isso é o apóstolo Paulo. Olha o que ele está falando. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Então, por Cristo, né? Que a graça de Deus é Cristo. Quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim. Então, Cristo foi revelado a ele, né? Para que eu o anunciasse, né? O evangelho entre os gentios, não consultei a ninguém. Foi um chamado ali intrínseco da consciência de Paulo. Que Cristo se revelou a ele, né? Na hora que ele caiu do cavalo, né? E às vezes tem pessoas que precisam cair do cavalo, né, pessoal? Para acordar, para despertar para a espiritualidade, né? Então, Deus permitiu que o Filho fosse revelado para ele, que é Cristo, né? E que eu o anunciasse, né? O Evangelho anunciasse Cristo ao gentio e não consultei a ninguém. Ele não consultou a ninguém, é uma coisa intrínseca, tá? Da consciência, porque ele foi chamado, tá, pessoal? Pela espiritualidade, tá? E é assim, pessoal, você é chamado, tá? Você não tem que consultar ninguém. Esse é um chamado seu, chamado da sua espiritualidade, tá? Você aí vai passando essa amor, essa espiritualidade para as outras pessoas, graças a Deus, tá? Passando bem o amor, a vibração boa. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Levou a boa mensagem, mas muitos pensaram que era uma nova religião, principalmente os coríntios, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí por vocês também se dedicarem aí a estar acompanhando meus vídeos. Eu acho que vocês estão gostando, tá? Quem não falar aí que não gostou, tá tudo certo também, tá? Mas vocês estão vindo aqui dando visualização, eu tô achando que vocês estão gostando. Então, continue, tá? Nessa jornada, que a espiritualidade vai chamar a gente por nosso compromisso, tá? Vai chamar você para compromisso. Você, quando tiver adulto, tá? Você vai ser chamado para um trabalho da espiritualidade. Espiritualidade quer usar você para fazer o trabalho dele aqui nessa realidade. Tá certo, pessoal? Agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!